Boa tarde, meus queridos irmãos. É uma alegria nós estarmos aqui mais uma vez para este nosso encontro de adoração. Quero agradecer a sua presença e quero convidar você a se unir a nós nessa tarde para adorar o Senhor com todo o coração, com toda a alma, com toda gratidão. Antes, é claro, de começar esse tempo de adoração, aqueles nossos recados de praxe. Se você está conosco aqui pela primeira vez, ou se tem participado, mas ainda não é um assinante do nosso canal, nós queremos convidar você mais uma vez para assinar o nosso canal, para marcar aí o sininho, para que você possa receber todos os conteúdos que nós produzimos aqui na nossa igreja. Se você já é um assinante, a gente vai pedir para você clicar aí naquele joinha, dar o seu gostei para que a gente possa ampliar aqui a nossa base e assim alcançar mais pessoas. Também é aquela hora de você compartilhar esse link nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, convidar seus familiares, convidar seus amigos para juntos nós aqui adorarmos ao Senhor. Nessa tarde nós estamos bendizendo ao Senhor. Apesar de todas as dificuldades, nós temos razões de sobra para louvar o Senhor e eu quero convidar você a se unir a nós nesse tempo de louvor, nesse tempo de adoração, de meditação na palavra do Senhor. É verdade que não podemos privar da nossa presença, da nossa companhia, do abraço, mas podemos sim compartilhar nossa fé com todo o nosso coração. E é isso que eu quero convidar você a fazer conosco aqui agora. Mesmo com você aí na sua casa e nós aqui nessa transmissão, mas juntos no mesmo espírito, sabendo que o que nos une é maior do que qualquer força, qualquer circunstância, qualquer situação que nos separe. Então eu quero agora convidar você para um tempo de oração, preparando o nosso coração para essa adoração que nós vamos prestar ao Senhor aqui juntos. Então curva sua cabeça aí, feche os seus olhos, vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso, eu agora, junto com os meus irmãos, ofereço a Ti a nossa vida, a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso coração. Tudo que somos, tudo que temos, para o louvor da Sua glória. Quero, ó Deus, Te agradecer por esta ferramenta que podemos utilizar para estar juntos, para juntos bendizermos ao Senhor. Quero pedir que o Senhor abençoe cada lar que se une a nós agora, aqueles que vão entrar enquanto nós adoramos ao Senhor, de tal maneira que tudo o que nós fizermos aqui nessa tarde seja para o louvor da sua glória e o Senhor misericordiosamente nos abençoe. Fale conosco, ó Pai, eu te peço, e que todos nós, unidos agora na mesma fé, na mesma esperança, sob a graça do Senhor, que é o nosso único Deus, seja para que o seu nome seja honrado e a nossa vida seja edificada. Abençoa-nos, ó Pai, nesse encontro, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Agora, meu querido, eu quero fazer uma leitura com você no livro dos Salmos, o Salmo 103. Eu vou ler os 7 primeiros versículos que nos convidam a adorar ao Senhor. O salmista escreveu assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Que bênção é poder adorar esse Deus. Eu quero convidar você a fazer isso agora. Nós vamos louvar o Senhor com uma canção e eu convido você a adorar ao Senhor, cantando, participando ou ouvindo essas palavras que vão elevar o nosso coração à presença de Deus, oferecendo a Ele uma adoração que flui de cada um de nós como gratidão pela sua grandeza e pelo seu amor. Vamos louvar o Senhor.
Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Que maravilha, irmãos, adorarmos a Deus. Como é bom nós sabermos que o Senhor mesmo é quem nos convida a adorá-lo, como nós lemos nas primeiras partes deste salmo que lemos. Mas nós vamos continuar lendo este mesmo salmo, o Salmo 103. Agora, a partir do versículo 8, onde nós lemos assim: O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto dista o céu acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Mais do que nunca, nós também temos tido a consciência de que nós somos pó e de que nós precisamos dessa misericórdia do Senhor, dessa bondade do Senhor. Precisamos dessa benignidade do Senhor, dessa paciência do Senhor, que não nos trata segundo os nossos méritos, mas estende sobre nós a sua misericórdia. E é confiando nessa misericórdia que eu quero convidar você agora a um momento de oração. Uma oração de intercessão, uma oração por aqueles que sofrem, uma oração pelos que estão enlutados, pelos que estão enfermos, pelos que estão sofrendo, pelos que estão nas portas dos hospitais, pelos que estão aguardando notícias de parentes que estão enfermos, por aqueles que estão trabalhando arduamente para que os enfermos tenham assistência, mas também nós vamos orar pelas nossas autoridades, para que Deus tenha misericórdia de nós e use esses homens para fazer o que é necessário
para que a ordem seja restabelecida, para que nós tenhamos o tratamento digno para esse tempo de pandemia. E eu quero convidar você agora a unir-se a mim e unir-se a todos os irmãos que estão aqui conosco nessa transmissão para um momento de oração. Nós vamos orar silenciosamente alguns instantes e depois de alguns instantes nós vamos louvar ao Senhor com mais uma canção. E eu quero convidar você a investir esse tempo numa oração, em uma oração de clamor, em que você derrame a sua alma diante do Senhor, em favor da sua vida, das pessoas que estão ao seu redor, de familiares e de amigos, e de todos os que sofrem. Vamos orar. Venho a ti me confessar, pra minha alma descansar. Sem tuas mãos perdido estou, guia-me por teu amor. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Se estou perdido, encontro a graça, e onde a graça tu estás. Se estás aqui, a liberdade, tua vida em mim é santidade. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Quando a tentação surgir, que minha vida cante a ti. E se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Senhor nosso Deus, querido Pai, nós unidos agora no mesmo Espírito, com a mesma fé e a mesma esperança, elevamos ao Senhor as nossas orações
juntamente com o nosso louvor, porque o Senhor é digno da nossa adoração e porque o Senhor se importa conosco. E agora eu me uno aos meus irmãos para suplicar ao Senhor, de maneira muito especial, por todos aqueles que estão sofrendo nessa hora. Sofrendo porque estão enfermos, sofrendo porque têm familiares enfermos, sofrendo porque já perderam entes queridos, sofrendo porque estão aguardando respostas de exames e locais de tratamento, sofrendo também porque estão trabalhando e vendo a dor do seu semelhante, e essa dor lhes causa angústia. Ó Deus, juntos nós clamamos ao Senhor. Juntos nós suplicamos, imploramos ao Senhor que o Senhor se levante em nosso favor. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem propósito em tudo que faz, mas Jesus Cristo, também sabendo disso, naquela noite da sua agonia, pediu ao Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. E nós também te pedimos, ó Pai, se possível, passa de nós essa angústia, essa aflição, venha em nosso socorro, liberta-nos, ó Deus, de toda dor. E enquanto o Senhor não faz conforme nós pedimos, nós suplicamos que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ensine, que o Senhor abrevie o nosso aprendizado para que também essa dor seja abreviada e nós possamos novamente estar juntos, fisicamente, presencialmente, para te adorar, para te bendizer. Meu Deus, visita a nossa nação, nossas autoridades que parecem desnorteadas. Tem misericórdia, ó Deus, estende a sua mão sobre estes homens que têm a responsabilidade de cuidar da integridade da nação. Ó Deus, eu te peço, humildemente, não porque nós achamos que temos algum merecimento, mas por causa da sua misericórdia, por causa de Jesus Cristo, por causa da obra dele na cruz do Calvário, porque ele mesmo agora se une a nós, intercedendo em nosso favor. No nome dele eu te suplico, tem misericórdia de nós. E também te peço, fala conosco agora, através da meditação na sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós encerramos na semana passada a série de mensagens sobre a esperança real. E agora eu vou retomar uma outra série de mensagens que eu estava trazendo para a igreja nos nossos cultos das 19h30 e que também foram suspensos. Essa série de mensagens tem o título Misericórdias Renovadas. Essa série, diferente daquela outra que era baseada na vida de Jesus Cristo, é baseada em grandes eventos que nós encontramos no Antigo Testamento. E o propósito dessa série é exatamente encontrar nestes eventos em que a personagem principal é o nosso Deus. Eu sempre gosto de lembrar isso para os irmãos aqui da Moca e para você que agora faz parte da Moca, ainda que digitalmente, que a personagem principal em todas as Escrituras Sagradas é o nosso Deus. Todas as outras personagens são coadjuvantes. Então, quando eu leio a Escritura, eu procuro conhecer o Deus a quem eu sirvo e que se revela ali naqueles eventos. E de maneira muito particular nessa série, eu procuro sinais da misericórdia do Senhor. E por quê? Porque nós precisamos, neste momento, mais do que em outros momentos, entender como o nosso Deus é misericordioso para que as nossas esperanças sejam renovadas. Para que nesses dias turbulentos em que nós estamos vivendo, nós encontremos algum alento, alguma força para seguir em frente. Eu também acrescento que um outro objetivo dessa série é manter o equilíbrio entre o Antigo e o Novo Testamento. Ler o Antigo Testamento à luz do Novo, ler o Novo Testamento sob a ótica do Antigo, porque, infelizmente, algumas teologias fazem uma ruptura muito grave entre Antigo e Novo Testamento, quase dando a entender que são deuses diferentes ou que Deus agia de maneira diferente. E com essa leitura do Antigo Testamento, eu pretendo mostrar para você que o nosso Deus é sempre o mesmo, que embora usando
histórias distintas e sinais e símbolos distintos, aquele Deus que se revelou aos patriarcas, aquele Deus que se revelou aos profetas, é o mesmo Deus misericordioso, Pai amoroso, que se revelou encarnado em Jesus Cristo. Nosso Deus é um só, a Escritura é uma só, há uma unidade essencial nela, e nas páginas das Escrituras Sagradas nós encontramos esse Deus misericordioso. E é exatamente neste ponto que eu retomo essa série, falando sobre estas misericórdias renovadas do Senhor. Indo direto ao ponto, eu quero começar essa nossa meditação nessa tarde pensando sobre o tão propalado amor, que nesta época em que nós estamos vivendo parece legitimar quase tudo, ou tudo mesmo. Entretanto, quando a gente para pensar no que a nossa cultura ou a nossa sociedade chama de amor e aquilo que a Escritura Sagrada chama de amor, nós encontramos uma distância abissal. Quando nós investigamos na Escritura Sagrada o que é o amor e como ele se manifesta, nós descobrimos que ele é muito diferente do que hoje nós ouvimos ser chamado de amor. Em nome do que chamam de amor, tudo é permitido, tudo é legitimado, tudo é tolerado. Parece que esse tal amor que a nossa sociedade tanto incensa, nada mais é do que uma complacência absoluta, ou seja, aquela disposição de agradar e de ser agradado, independentemente de qualquer valor ou de qualquer baliza que legitime as atitudes, as escolhas, os valores que as pessoas abraçam. No lado oposto, quando nós vamos para a Escritura Sagrada, nós descobrimos que este amor de Deus, esse amor que se manifesta de várias maneiras diferentes, também se manifesta como misericórdia. E aqui nessa tarde, eu quero chamá-la de misericórdia judiciosa, ou seja, aprendemos na Bíblia Sagrada que Deus é um Deus misericordioso, é um Deus que se solidariza com as dores que as suas criaturas morais e particularmente os homens sofrem. Ele não está indiferente às dores que nós experimentamos, mas ao mesmo tempo ele não despreza o que é verdadeiro, o que é justo, o que é correto. Por isso, esta mensagem dessa tarde tem como título Misericórdia Judiciosa. Quando nós lemos a Escritura Sagrada, nós descobrimos que o amor de Deus que se manifesta através da misericórdia não renuncia à justiça, não renuncia àquilo que é verdadeiro, àquilo que é justo, àquilo que é certo. Ou seja, a misericórdia de Deus não é complacente, ela não quer simplesmente agradar as pessoas ou que as pessoas se agradem dele, o nosso Deus. Entender essa verdade, meus irmãos, nos permite compreender de uma maneira mais profunda por que Deus teve que enviar o seu Filho ao mundo para morrer no nosso lugar. Por que Deus, que nos amou de maneira tão intensa, não pôde simplesmente passar uma borracha ou fazer vistas grossas para os nossos pecados? Não. Deus precisou fazer propiciação, ou seja, oferecer uma oferta pelo pecado. Deus desejava exercer a sua misericórdia, compadecer-se da nossa condição de pecadores, mas ele não podia abrir mão da sua justiça. Então ele, que é um Pai amoroso e um Deus misericordioso, enviou o seu Filho, a segunda pessoa da Santa Trindade, se fez homem, sofreu no nosso lugar, morreu no nosso lugar, levou sobre si as nossas iniquidades, e tudo isso foi assim, meus queridos, porque Deus é misericordioso, mas a misericórdia de Deus é uma misericórdia judiciosa, é uma misericórdia sábia, é uma misericórdia prudente, é uma misericórdia que não compactua com a iniquidade, com a injustiça. Assim, essa misericórdia que é consistente e que é coerente vai ser o objeto da nossa investigação nessa tarde. Uma misericórdia que entende a nossa fraqueza
mas que não compactua com a nossa rebeldia e com a nossa incredulidade, e, portanto, age para que haja um fim, para que essa incredulidade e essa rebeldia sejam tratadas e curadas. Nós vamos examinar hoje um texto muito conhecido que está lá no livro de Números, no capítulo 14. E neste capítulo 14 do livro de Números, nós vamos ver claramente como a misericórdia de Deus se manifestou a um povo cujo coração se revelou rebelde e incrédulo. Na verdade, essas duas palavras, rebeldia e incredulidade, sintetizam, na minha perspectiva aqui, pelo menos nessa tarde, como o povo de Judá, o povo de Israel, que saiu do cativeiro do Egito, se tornou digno da mais severa reprovação do Senhor. O episódio que nós vamos ler é um dos mais conhecidos de todo aquele período do povo de Israel no deserto do Sinai. E eu queria lembrar aos irmãos, antes de entrar no texto, que desde a saída do povo do cativeiro egípcio até o momento em que nós vamos ler os fatos ocorridos, não tinham se passado mais do que 2 anos. Algo próximo de 2 anos. E por que isso é importante? Porque tudo que Deus havia feito para libertar o povo do cativeiro ainda estava muito vivo na memória das pessoas. Todas aquelas pragas que Deus enviou, a celebração da Páscoa, a saída com as riquezas do Egito, a travessia do Mar Vermelho, aquela maneira maravilhosa pela qual Deus sustentou o seu povo naqueles dias, fazendo sair água da rocha, enviando o pão do céu. Tudo isso tinha acontecido há muito pouco tempo, então não há razões ou não haviam razões que justificasse o povo ter se tornado tão rebelde e tão incrédulo, estando sendo objeto de uma ação continuada de Deus, ação poderosa, ação compassiva, ação misericordiosa. Tudo que Deus havia feito até então para libertar o povo do cativeiro parece ter sido esquecido de uma hora para outra. Só para você situar-se, o povo tinha chegado à fronteira da terra prometida. Deus ordenou que Moisés enviasse 12 espias, um de cada tribo, para verificar as condições da terra que ele havia prometido e que eles haveriam de possuir a partir daquele momento. Aqueles 12 espias vão, passam lá 40 dias espiando a terra e quando voltam, a maioria deles, 10 deles para ser mais preciso, fizeram o povo se encher de pavor, porque eles disseram, olha, essa terra é uma terra maravilhosa, mas nós não seremos capazes de conquistá-la. Então, neste contexto é que eu quero destacar 4 momentos, e eu vou me ater aqui ao último deles. O primeiro momento é quando o povo revela sua rebeldia e sua incredulidade. No capítulo 13 do livro de Números, no versículo 33, nós lemos um trechinho do relato daqueles 10 espias incrédulos. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. No capítulo 14, no verso 2, nós lemos o que aconteceu diante deste relato tão cheio de dúvida e incredulidade. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E no verso 4, nós encontramos algo pior ainda. O povo rebelde, o povo incrédulo, diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. É admirável, irmãos. Na verdade, é lamentável que depois de ter visto Deus fazer tantas obras extraordinárias, o povo tenha sido dominado por um coração tão rebelde, tão incrédulo, diante do relato daqueles 10 espias que infamaram a terra. Foi exatamente isso que eles fizeram.
Na sequência, nós lemos no mesmo capítulo 14 a indignação de Deus diante daquela rebeldia e daquela incredulidade. No verso 11 está registrado assim: disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e o deserdarei e farei de ti povo maior e mais forte do que esse. Deus disse para Moisés: olha, eu não consigo suportar essa rebeldia. Eu vou destruir esse povo e você, Moisés, constituirá um novo povo mais forte, um novo povo maior do que esse. Moisés, como sempre, essa é a terceira parte, se prostra diante do Senhor e faz mais uma vez uma oração de intercessão. E no versículo 19 nós encontramos um trecho dessa oração, onde Moisés diz assim: perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo, desde a terra do Egito até aqui. Moisés, como sempre, colocando-se ali na brecha, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia, que tenha paciência, que não se esqueça das promessas que ele fez e que, mais uma vez, como já tinha feito e como vinha fazendo ao longo da história daqueles 2 anos, tratasse o seu povo com misericórdia. Então, chegamos ao texto que eu quero ler, um texto um pouco mais longo, que é a resposta misericordiosa de Deus, que é o texto de onde eu quero extrair algumas lições para a nossa vida. Versículo 20 do capítulo 14. Resposta de Deus dada a Moisés: tornou-lhe o Senhor: segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dize-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela. E eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto. Vossos filhos serão pastores neste deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e tereis experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei. Assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto. Se consumirão e aí falecerão. Os homens que Moisés mandara espiar a terra e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, estes mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra,
sobreviveram. Diante desse relato, irmãos, o que precisamos aprender para não incorrermos nos mesmos pecados de rebeldia e incredulidade? E bem ao contrário de sermos rebeldes e incrédulos, renovar no nosso coração a confiança na misericórdia do Senhor. O que nós precisamos aprender? E para que você aprenda, eu quero mesmo chamar a sua atenção para como a misericórdia judiciosa do Senhor se manifesta aqui. E a minha esperança e a minha oração é que você, entendendo essa misericórdia, hoje mesmo, se dobre diante do Senhor. Confesse a Ele como seu Senhor. Renda-se a Ele e experimente a maravilhosa graça do Senhor, revelada a nós de maneira extraordinária em Jesus Cristo. A primeira verdade que eu quero que você atente nesse texto é que Deus perdoa apesar da dureza de coração. A misericórdia do Senhor é uma misericórdia perdoadora. Foi o que Deus disse a Moisés, tão logo Moisés elevou a sua voz em oração. No versículo 20, segundo a tua palavra eu lhe perdoei. Irmãos, isso é extraordinário. Se você parasse para pensar em tudo que Deus havia feito naqueles 2 anos e como Deus agiu de maneira poderosa, era inaceitável que aquele povo continuasse rebelde e incrédulo, mas o Senhor se revela um Pai cheio de misericórdia. Apesar da rebeldia e da incredulidade, Ele ainda está pronto a perdoar, e isso é extraordinário. Essa misericórdia é incomparável. Deus mesmo diz que já por 10 vezes Ele vinha sendo provado, tentado, vinha sendo vítima, por assim dizer, da rebeldia e da incredulidade do povo. E agora Deus revela que a sua misericórdia é paciente, é mais do que paciente, ela é longânima. A misericórdia judiciosa nos guarda, porque através dela Deus mostra que é capaz de perdoar, que Ele é tardio em irar-se, que Ele não age de maneira passional. É claro, meus irmãos, que nós precisamos evitar aqui um erro muito perigoso no qual nós podemos incorrer, de achar que a misericórdia do Senhor para com as nossas faltas seja como que um cheque em branco para que nós continuemos vivendo no pecado. Não, absolutamente. Aqueles que conhecem essa misericórdia judiciosa, aqueles que realmente sabem como Deus é cheio de compaixão por nós que somos pecadores, jamais vão se entregar a uma vida de pecado. Paulo fala disso na carta aos Romanos, quando ele pergunta, por acaso nós haveremos de pecar ou de permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante? De maneira nenhuma. Paulo diz, como nós que já morremos para o pecado, vamos permanecer nele? Nós precisamos nos lembrar que a demonstração mais extraordinária da misericórdia do Senhor foi a encarnação de Jesus Cristo. E durante o seu ministério, Jesus andou por todas as ruas empoeiradas da Galiléia, da Judéia e da Pérea, exercendo misericórdia com homens maus, com homens ímpios, com homens incrédulos, com homens cheios de dúvidas, com opositores e até com seus discípulos que tinham dificuldade em crer e entender aquilo que ele dizia, mas o Senhor sempre os tratou com compaixão. Querido, eu quero chamar a sua atenção para este aspecto maravilhoso do nosso Deus. Saber que Ele é paciente, que Ele é compassivo, que Ele perdoa, mesmo aquelas criaturas rebeldes que se revelaram a Ele ali, é extraordinário. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nós todos estaríamos absolutamente perdidos. E sabe o que é extraordinário? Jesus Cristo fez por nós a obra maravilhosa de trazer a misericórdia do Senhor à luz. E Ele disse a Pedro que também nós devemos ser misericordiosos como Ele é. Quando Pedro perguntou para Jesus quantas vezes ele deveria perdoar alguém que lhe ofendesse, e Jesus respondeu até 70 vezes 7, Jesus na verdade estava dizendo, você deve perdoar como eu perdoo, como Deus tem perdoado, de maneira ilimitada, de maneira plena, sem ressalvas. Então, o que Jesus Cristo exige de nós não é nada que Ele mesmo não tenha feito em nosso favor. Você e eu somos pecadores
que precisamos da misericórdia do Senhor. Certamente hoje, ainda que nem tenha chegado a noite, nós já tenhamos, certamente, cometido muitos pecados contra o Senhor. Mas nós podemos confessá-los e pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós e nos perdoe. E nós sabemos pela Escritura Sagrada que Deus perdoa quando nós nos prostramos diante dele. E isso é maravilhoso. É isso que nos mantém de pé. É isso que impede que nós sejamos consumidos. Então lembre-se disso. Deus perdoa. A segunda verdade que vai fazer a esperança renascer no nosso coração é aprender que Deus corrige, mesmo perdoando, para que o mal não se perpetue entre o seu povo. No versículo 21, Deus diz assim: tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi aos seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Irmãos, essa é uma verdade diante da qual o nosso coração precisa estremecer. A misericórdia do Senhor não suspende, não susta a necessidade de corrigir o erro. Mas aqui eu preciso fazer um parêntese. O fato de Deus não permitir que aquela geração rebelde e incrédula entrasse na terra prometida não significa que eles tivessem perdido a salvação. Não. O que eles perderam foi o antegozo da salvação, que era entrar naquela terra que mana leite e mel, que era desfrutar das promessas que Deus havia feito aos seus ancestrais. Mas isso não significa que eles foram condenados ao inferno, mas significa que Deus precisava corrigi-los para que aquele mal, aquela rebeldia, aquela incredulidade não se perpetuasse naquela nação. Por isso a misericórdia judiciosa, ela dá o perdão, mas ela corrige o pecado, para o bem das gerações vindouras, para que as pessoas, vendo a misericórdia de Deus em ação, não se sintam livres para pecar, como eu disse naquela minha primeira declaração. Nós, muitas vezes, irmãos, por causa da misericórdia do Senhor, somos induzidos ao pecado. Não porque a misericórdia induza, mas porque nós deturpamos aquilo que Deus faz. Essa misericórdia opera sempre a fim de aperfeiçoar o faltoso, melhorar a sua vida, transformar a sua vida. É muito importante, meus irmãos, ressaltar que essa decisão de Deus de não permitir que aqueles rebeldes entrassem na terra prometida não era a manifestação passional de um vingador impiedoso. Pelo contrário, Deus poderia ter executado o juízo instantaneamente. Aliás, ele disse a Moisés que faria isso, e foi por causa da intercessão de Moisés que Deus sustou, Deus mitigou aquele castigo, e Deus disse: olha, eu vou perdoar, mas essas pessoas não desfrutarão do mais esperado privilégio, que era entrar naquela terra. Eu vou continuar cuidando delas, eu vou continuar provendo o pão para elas, mas elas não vão desfrutar de todas as bênçãos que eu tenho para dar. Irmãos, isso deve fazer o nosso coração estremecer. Deus perdoa, mas muitas vezes nós sofremos as consequências de nossas escolhas erradas, porque a misericórdia não é a ausência de correção, a misericórdia não é a indiferença diante do erro, não é a condescendência com qualquer ato no sentido de nos agradar ou de permitir que o mal se perpetue. Se você mesmo aplicar a misericórdia assim, você certamente destruirá a si mesmo e as pessoas ao seu redor. Qualquer pai, por maior que seja o amor que tenha por seus filhos, jamais deixará seus filhos sem correção. Essa é uma verdade claramente, explicitamente declarada na Escritura Sagrada. Lá na carta aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 6, o escritor sagrado diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe, mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo não sois filhos, mas bastardos. Então, Deus, na sua misericórdia judiciosa, ele perdoa,
mas ele também corrige. E isso deveria fazer você prestar muita atenção nas escolhas que tem feito, nos caminhos que tem trilhado, para não se sentir livre para viver uma vida distante da vontade do Senhor, quando Ele, na verdade, quer que você seja santificado, que você seja cada vez mais parecido com Cristo, para que você seja uma luz que faça diferença nesse mundo. Mas eu preciso continuar. A misericórdia judiciosa nos ensina que Deus põe à prova o seu povo para que o seu coração seja curado. Para entender esse ponto, eu preciso levar você para um outro texto da Escritura Sagrada que descreve o que Deus estava fazendo quando enviou o povo de volta para o deserto. Esse texto está lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 8, no versículo 2, onde Deus escreveu, ou Deus disse, Moisés registrou assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Que coisa maravilhosa! Essa peregrinação no deserto, ao invés de ser uma simples manifestação de ira e de juízo, foi um ato da misericórdia do Senhor, para que aquele povo rebelde e incrédulo não permanecesse na sua rebeldia e na sua incredulidade, porque a misericórdia judiciosa nos trata para nos transformar. Toda prova que Deus coloca diante de nós é para o nosso bem, mesmo que ela seja dolorosa. Assim como muitas vezes para tratar uma enfermidade você precisa passar por um processo doloroso, uma cirurgia, uma amputação, um tratamento, uma medicação que cause danos colaterais, mas que no fim almeja a restauração da saúde plena. A misericórdia do Senhor nos leva a entender o que é fundamental para a nossa vida. Deus diz, olha, eu levei vocês para o deserto, e lá no deserto eu sustentei vocês, para que vocês aprendessem que não é só de pão que o homem vive do que procede da minha boca, para que vocês entendessem como eu sou importante na vida de vocês, para que vocês entendessem o que o seu coração os induz a errar, e como eu precisei tratar o seu coração, como eu precisei sondar o seu coração. A misericórdia de Deus corrige e sustenta a nossa vida, porque o propósito de Deus ao nos corrigir é mesmo ser misericordioso conosco, para nos dar a bênção de construir a nossa vida sobre bases sólidas, sobre bases duradouras. E é exatamente isto que Deus faz conosco, como Ele fez com o povo no deserto. Talvez seja isso que Deus esteja fazendo conosco agora mesmo, enquanto nós enfrentamos essa pandemia. Talvez Deus queira desafiar você a deixar de confiar em coisas que antes você confiava, a deixar de depender de coisas que você dependia e aprender que é Ele quem sustenta, é Ele quem quer o seu bem, e Ele age mesmo através da dor para transformar você. Aos nossos olhos, nós nem sempre entendemos o que Deus está fazendo, mas quando nós olhamos para a Escritura, nós podemos confiar que Ele tem um propósito bom para conosco, que Ele ainda quer o nosso bem, ainda que a dor seja um instrumento que Ele usa para nos ensinar. Nossa visão, muitas vezes curta, imediatista, nos impede de aprender pelos caminhos mais fáceis, e muitas vezes por isso Deus precisa apertar a sua mão para nos ensinar. Às vezes, através da dor. Foi a rebeldia e a incredulidade que requereu das mãos de Deus aquele tratamento firme. Mas aquele tratamento firme foi para curar aquela enfermidade, que mantida ali, aí sim condenaria o povo à perdição eterna.
Mas não era o que Deus queria fazer. Deus disse, vocês não vão entrar na terra, mas eu vou cuidar de vocês. Vocês não vão receber aquela bênção final, gloriosa, mas vocês vão ser sustentados, vocês vão ser preservados, porque eu quero tratar o coração de vocês. Talvez você, meu querido, não esteja recebendo a bênção que espera, a bênção que deseja, mas Deus está cuidando de você, porque Ele é misericordioso. Essa misericórdia também nos ensina que Deus preserva para que a vida cumpra o seu desígnio. É muito interessante o que nós lemos no verso 31. Deus diz, vocês não vão entrar, mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela. Eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Deus está usando as mesmas palavras que aqueles pais disseram a ele. Lá no versículo 3 do capítulo 14, o povo dizia assim, por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltar para o Egito? E agora Deus diz, olha, esses filhos que vocês disseram que serão presa nessa terra, eles é que vão receber a bênção. Com isso, meu querido, eu quero dizer para você que a misericórdia do Senhor não falha. Ele cumpre o seu propósito. Isso não significa que Ele vai agir da sua maneira, na sua hora, conforme a sua expectativa. Deus prometeu dar uma terra para o seu povo e Ele cumpriu a promessa. Não para aquela geração, mas para os filhos deles, porque Deus é misericordioso e porque a misericórdia de Deus é maior do que a iniquidade que os homens podem cometer. A sentença sobre os pais não impediu que os filhos entrassem na terra e desfrutassem da bênção que Deus prometeu dar ao seu povo. A misericórdia é sempre a razão pela qual a nossa vida é preservada, pois sempre vivemos aquém da dignidade de Deus. Sabe, nós nunca deveríamos orar pedindo ao Senhor o que nós merecemos, porque nós não merecemos nada. Porque nós mereceríamos se nós correspondêssemos à vontade do Senhor, se nós cumpríssemos os seus desígnios, se nós fôssemos fiéis aos seus mandamentos e se o nosso coração andasse sempre conforme a sua vontade, mas isso não é verdade. Muitas vezes nós erramos, somos rebeldes, somos incrédulos. Mas olha que coisa maravilhosa, nós aprendemos nas Escrituras que Deus está comprometido com suas promessas, que Ele não se esquece do seu povo e por isso Ele preservou aquela próxima geração. Precisamos entender que as promessas de Deus são maiores do que nós, são maiores do que a nossa expectativa. No capítulo 11 da carta aos Hebreus, nós lemos a história de uma galeria enorme de heróis da fé que receberam promessas de Deus e viveram por causa dessas promessas, mas que não viram essas promessas se cumprindo. No verso 39, o autor de Hebreus escreveu assim, ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Nem por isso eles desistiram, nem por isso eles negaram a sua fé, nem por isso eles foram infiéis ao Senhor. Nós aprendemos nas Escrituras Sagradas que faz parte do propósito de Deus abençoar o seu povo. E nós que somos parte deste povo, somos abençoados diretamente por Deus ou através de nós, Deus toca a vida de outras pessoas. Nem sempre nós vamos ver a bênção de Deus que foi prometida se cumprir em nós, mas nós podemos viver pela fé, sabendo que a palavra de Deus é fiel e ela se cumprirá nas gerações vindouras. Nós aprendemos que servos de Deus do passado, assim como Jesus Cristo, devem estar dispostos a dar a sua vida em favor de outras pessoas. Nós não podemos viver apenas em função de nós mesmos, para suprir as nossas necessidades ou para atender os nossos desejos. Nós precisamos pensar no outro,
Foi por isso que Jesus Cristo disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Por isso ele nos enviou ao mundo para sermos testemunhas, para através da evangelização, da proclamação das boas novas de salvação, levar esperança a tanta gente perdida, a tanta gente que sofre nesse mundo. A misericórdia do Senhor é maravilhosa, porque ela preserva a nossa vida para que através da nossa vida outras vidas sejam abençoadas. Mas eu preciso continuar e dizer para você que essa misericórdia judiciosa é maravilhosa, porque através dela Deus renova o seu povo para estabelecer um tempo novo. No versículo 33, Deus disse assim: vossos filhos serão pastores nesse deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades até que o vosso cadáver se consuma nesse deserto. Segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e tereis experiência do meu desagrado. Eu acho fantástico como Deus equilibra a correção e a misericórdia. Ele diz: os seus filhos vão sofrer junto com vocês durante esses 40 anos. Mas eles vão ser pastores aqui. E eles vão entrar na terra que eu prometi. Eu vou renovar o coração do meu povo. Eu vou renovar a esperança do meu povo. Eu vou preservar a vida, renovando a confiança em mim. Como nós lemos em Deuteronômio 8. Deus, muitas vezes, nos corrige, mas nos corrige de maneira misericordiosa, para que nós vivamos um tempo novo. A misericórdia não nos livra das consequências, mas ela oportuniza o aprendizado, o amadurecimento, o desenvolvimento. A misericórdia é exercida na medida exata da nossa necessidade, porque Deus quer cumprir o seu plano na vida dos seus filhos. Sabe, eu sei, meus irmãos, que nem sempre nós conseguimos ver a misericórdia na dor. Mas a dor muitas vezes é o melhor professor para o nosso coração rebelde e incrédulo. Eu quero que você se lembre que Deus prometeu dar aquela terra ao seu povo 400 anos antes dos fatos que nós lemos aqui nesse texto. Deus prometeu dar aquela terra a Abraão, a Isaque, a Jacó, mas nenhum daqueles homens viu essa promessa ser concretizada. Nem por isso Deus deixou de cumprir a sua promessa, nem por isso Deus foi infiel, pelo contrário. Os filhos de Abraão, de Isaque e de Jacó peregrinaram sobre a terra, se prepararam e foram preparados por Deus, e agora ali, naqueles 40 anos finais de peregrinação no deserto, eles seriam burilados, seriam aperfeiçoados, aprenderiam lições que provavelmente não teriam aprendido de outro modo e em outro lugar, porque Deus estava, através da sua misericórdia judiciosa, essa misericórdia que se compadece, mas que corrige, que é coerente, é consistente, Ele estava preparando o povo para um tempo novo. Apesar da dura correção, Deus estava criando uma nova geração que poderia fazer diferente dos seus ancestrais. Você, como um pai, deveria se preocupar em dar aos seus filhos uma experiência de fé que permitisse a eles constituir uma geração melhor do que a nossa, mais fiel, mais confiante, mais temente, mesmo que seja através da dor. Deus, através da sua misericórdia, está mesmo renovando a nossa vida dia a dia e o seu povo. Por fim, essa misericórdia judiciosa, ela é maravilhosa porque através dela Deus considera a fé, coroando de bênção a confiança que é depositada nele. No verso 24, Deus diz assim: porém o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, não de incredulidade e rebeldia, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou
e a sua descendência a possuirá. No verso 38, Deus diz: Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. A misericórdia do Senhor, irmãos, ela não ignora a confiança daqueles que resistem à incredulidade e à rebeldia, mesmo nos dias difíceis. A misericórdia do Senhor coroa de esperança e força quem espera nele, a despeito de todas as dificuldades evidentes, contundentes. As misericórdias do Senhor fortalecem aqueles que são fiéis às promessas. Se você continuar lendo, nós vamos ler outros textos sobre Josué e Calebe. Você verá que eles encerraram a sua vida com toda fé e vigor, porque Deus os preservou. Sabe, irmãos, aqueles que são fiéis serão coroados de graça, de bondade, de misericórdia, para desfrutar as bênçãos presentes e as bênçãos futuras prometidas pelo Senhor. Deus leva em conta, ainda que ele não tenha nenhuma dívida, mas ele leva em conta a fé, a confiança, a fidelidade. Os que confiam no Senhor nunca serão esquecidos, nunca serão ignorados. Jesus disse para os seus discípulos que quem desse, mesmo que fosse um copo de água fria aos seus pequeninos, jamais seria esquecido, jamais perderia o seu galardão. Mesmo não devendo nada a ninguém, Deus é rico em abençoar os seus filhos. Deus é pródigo em estender a sua mão para dar abundantemente a sua bênção. Por isso, Paulo, que foi fiel ao Senhor até a morte, declarou na sua carta de despedida a Timóteo que ele estava confiante. E ele diz: eu sei em quem tenho crido, e eu sei que ele é fiel para guardar o meu depósito. Que maravilha é essa confiança, irmão, e como você e eu precisamos dela. Saber que Deus, por sua misericórdia, sem nos dever absolutamente nada, ele ainda assim está disposto a coroar de bênçãos aqueles que são fiéis às suas promessas e à sua palavra. Eu quero terminar trazendo algumas implicações acerca desse texto. Primeiro, mesmo nos dias difíceis, eu quero convidar você a continuar confiando na misericórdia do Senhor, porque ela é real, porque ela prevalece sobre todas as circunstâncias. Hoje mesmo, talvez você esteja com o coração pesaroso pela dor em si mesmo ou na vida de alguém. Mesmo nesses dias difíceis, querido, continue confiando. Deus continua misericordioso. E se Ele está usando essa pandemia para nos corrigir, isso é um ato da misericórdia pela qual Ele quer nos fazer melhores. Segundo, mesmo sem entender, continue esperando nas promessas do Senhor. Eu acredito que Josué e Calebe não sabiam exatamente como eles poderiam vencer aqueles exércitos poderosos que eles viram nas cidades de Israel. Mas eles confiaram. Eles acreditaram. Eles sabiam que o Senhor era poderoso. E eles não titubearam. Muitas vezes nós queremos entender tudo para depois confiar, mas esse não é um bom caminho. Primeiro precisamos confiar, esperar, saber que Deus é poderoso. Então, você talvez não esteja entendendo a razão pela qual está sofrendo, seja que tipo de sofrimento for. Eu também muitas vezes não entendo. Mas eu desafio você a continuar esperando nas promessas do Senhor. Terceiro lugar, mesmo que você esteja sofrendo, continue firme, porque a misericórdia do Senhor não é complacente, a misericórdia do Senhor não nos prometeu livrar-nos de toda a dor, mas prometeu estar do nosso lado e nos sustentar em qualquer circunstância. Mesmo que pareça demorado, continue firmado no Senhor. Às vezes, nós, com o nosso imediatismo, nos deixamos levar para longe do Senhor, mas eu quero desafiar você a continuar confiando no Senhor,
firmado no Senhor, dependente do Senhor. Não se esqueça que a nossa vida passa, mas o Senhor permanece para sempre. Em último lugar, mesmo que você esteja passando por mudanças, mudanças inesperadas, mudanças não planejadas, mudanças não desejadas, continue crendo que o amor do Senhor é o mesmo e que Ele sabe por onde está conduzindo você e que Ele jamais deixará de cumprir as suas promessas, porque Ele é fiel. Então, esse Deus misericordioso é digno de toda confiança e de toda dependência dEle. Que Ele nos dê a graça de entender a sua misericórdia. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por sua misericórdia. Agora eu te peço que o teu Espírito Santo aplique ao nosso coração todas essas verdades, para que nós sejamos fortalecidos, renovados, animados. E mesmo nesses dias difíceis, não percamos a fé e a esperança no Senhor. Não sejamos rebeldes e incrédulos, pelo contrário, sejamos filhos fiéis, confiantes, obedientes, que esperam no Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, quero louvar o Senhor por essa tarde, que agora já começa a noite, em que nós juntos aqui paramos para louvar o Senhor, para meditar na palavra do Senhor. Eu quero agradecer a sua companhia, quero agradecer a sua participação e quero convidar você a continuar participando das demais atividades que a nossa igreja tem colocado no ar para nos abençoar, para nos edificar. Então, mais uma vez, quero convidar você a participar conosco das nossas atividades, os nossos estudos de terça-feira, as nossas escolas dominicais, no domingo, às 10 horas da manhã, os nossos cultos, os nossos grupos familiares, às quartas e às sextas-feiras. Queremos que a nossa igreja continue abençoando a sua vida. Mais uma vez eu te peço, se você chegou durante a transmissão, assine o nosso canal, receba os nossos conteúdos. Tudo que nós produzimos é para que o nosso Deus seja glorificado e a sua vida seja abençoada. Como nós sempre fazemos, nós vamos terminar recebendo a bênção e depois da bênção nós vamos ter mais uma canção, encerrando esse período. E durante essa canção, da qual você pode participar cantando, mas também pode participar deixando o seu abraço para os irmãos que estão conosco aqui participando dessa transmissão, dessa reunião, dessa adoração online. Assim, nós desejamos a todos uma semana cheia da misericórdia do Senhor, com fé e absoluta dependência das promessas de Deus. Vamos receber a bênção e depois da bênção, a canção. Deus te abençoe. E agora, irmãos, que a graça do Redentor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão e consolação do Espírito Santo permaneça sobre todos nós, sobre o povo de Deus aqui, sobre cada lar que se une a nós, neste lugar, neste país, em qualquer lugar do mundo, e que essa bênção alcance nossa vida inteira, todos os dias, até a consumação. Amém. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu.
Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus.